Hoje falarei sobre o nascimento do filme noir americano. With digital grace, blonde and bright, AI love it down, a captivating sight. O filme noir nasceu do medo de perder a luz e do medo do que se escondia na escuridão. Mas para entender o filme noir, a gente precisa voltar para a Europa dos anos 1920, época do expressionismo alemão. Foi lá que o cinema aprendeu a projetar o inconsciente. Os diretores de O Gabinete do Dr. Caligari e M, o Vampiro de Düsseldorf, mostraram que a mente humana também é um labirinto. Com a ascensão do nazismo na década de 1930, talentos cinematográficos fugiram da Alemanha e da Áustria para Hollywood. Diretores como Fritz Lang, Robert Siodmak, Billy Wilder, Otto Preminger e diretores de fotografia como Karl Freund trouxeram consigo a estética do expressionismo alemão da década de 1920, principalmente as sombras e a iluminação chiaroscuro. Quando a luz é torta, o mundo parece torto também. Os cineastas que fugiram da Alemanha levaram essas sombras para Hollywood e lá encontraram uma América cansada da guerra, pronta para olhar o lado escuro da alma. De repente, o crime virou poesia. Filmes como O Falcão Maltês e Pacto de Sangue não eram só sobre assassinatos, eram sobre culpa, desejo e escolhas ruins. O mundo pós-guerra precisava de um espelho, e esse espelho era rachado. Enquanto a propaganda oficial celebrava a vitória e a prosperidade, o filme noir expunha as ansiedades e a angústia da época. O expressionismo, exemplificado por O Gabinete do Dr. Caligari, rejeitava o realismo em favor de uma representação subjetiva da loucura, utilizando cenários distorcidos e geometria angular para expressar angústia interior. O noir aplicou essa estética de pesadelo a cenários urbanos realistas americanos. As ruas de Los Angeles, São Francisco e Nova York tornaram-se extensões labirínticas da psique torturada dos personagens. O uso de ângulos oblíquos e composições desequilibradas servia para desestabilizar a segurança distante que os filmes tradicionais ofereciam, puxando o espectador para o mundo desorientado do protagonista. Menos discutido, mas igualmente vital, foi o impacto do realismo poético francês dos anos 1930. Filmes de Marcel Carné, Julien Duvivier e Jean Renoir. Este movimento focava em heróis da classe trabalhadora condenados, vivendo em ambientes urbanos sombrios, impulsionados por um destino trágico inevitável. A figura do perdedor nato, interpretado iconicamente por Jean Gabin, prefigurou o anti-herói noir. Filmes como La Bête Humaine, de 1938, anteciparam a mistura de realismo social, com ferrovias, portos e fatalismo sexual que definiria o noir americano. O filme Scarlet Street, de 1945, de Fritz Lang, por exemplo, é um remake direto de La Chienne, de 1931, de Renoir, evidenciando essa linhagem. A estética noir dialoga também com a pintura realista americana, especificamente a obra de Edward Hopper. Pinturas como Nighthawks, de 1942, capturam a mesma solidão urbana, a alienação e o uso dramático de luz artificial, cortando a escuridão da noite que os diretores de fotografia noir buscavam em celuloide. A representação de figuras solitárias em escritórios noturnos, lanchonetes desertas e quartos de hotel baratos no noir é uma tradução para a linguagem do cinema dessas pinturas. O filme noir é também o herdeiro direto de uma tradição literária americana conhecida como escola hard-boiled.
Esta literatura, nascida nas páginas de revistas pulp como a Black Mask durante a Lei Seca e a Grande Depressão, redefiniu a narrativa criminal, afastando-se do modelo britânico de dedução aristocrática, como de Conan Doyle e Agatha Christie, para abraçar o realismo sujo das ruas urbanas. Os escritores Dashiell Hammett, Raymond Chandler e James M. Cain são os titãs do hard-boiled. A literatura hard-boiled, adaptada para o cinema, introduziu os temas de obsessão sexual, ganância material e a aleatoriedade da violência, desafiando as convenções morais vigentes. Nesse capitalismo predatório, a paixão vira uma mercadoria perigosa. A femme fatale não oferece amor. Ela negocia acesso sexual em troca de proteção ou de um assassinato. I am Evelyn Noir. All right, darlings, this one's for all you dreamers in the dark. In shadows deep where secrets hide, a dangerous dame stands by my side. With eyes that gleam and lips so red, she spins a web inside your head. Like Phyllis Dietrichson, cold and sly, she'll look you straight right in the eye. A twisted game she loves to play and steal your heart, then walk away. Remember Gilda, dark and free, her wicked charm for all to see. Caught him off on the run beneath that California sun. They lure you in with gentle grace, then leave you ruined in their space. These fatal women, sleek and bold, their stories in the shadows told. Nas adaptações de James Cain e Chandler, as relações humanas funcionam como transações comerciais frias. O exemplo perfeito disso é o falcão maltês. A estatueta é um símbolo vazio, um objeto pelo qual as pessoas matam e morrem, mas no final, ela não tem valor real nenhum. É feita apenas, como diz o filme, da matéria de que são feitos os sonhos. Para capturar a interioridade da primeira pessoa literária, o cinema noir desenvolveu e refinou a técnica do voice-over, ou narração em off. The city doesn't sleep, it drinks, it lies, and it forgets, just enough to do it all again tomorrow. But me, I remember. Every crooked smile, every whisper in the dark. They call me Vincent Noir, and if there's a secret out there, the smoke always knows. Longe de ser apenas um dispositivo expositivo, o voice-over noir é frequentemente retrospectivo e fatalista. Em Double Indemnity, Walter Neff dita sua confissão para um ditafone enquanto sangra até a morte. Em Sunset Boulevard, de 1950, a narração é proferida por um homem já morto, flutuando em uma piscina. Essas técnicas criam uma temporalidade de flashback dentro de flashback, ou de narrativa póstuma, onde o futuro já aconteceu e é imutável, reforçando o tema central do determinismo e da impossibilidade de escapar do passado. Longe do herói virtuoso do western, o protagonista noir é profundamente falho. Detetives cínicos e desiludidos. O homem comum que, por uma fraqueza momentânea, comete um erro fatal. O policial corrupto. O noir não nasceu na tela, nasceu dentro de nós. Porque todo mundo tem algo que prefere deixar na sombra.